Este é mais um vídeo no qual eu costumo colocar na internet sobre fraude de laudo do DNA. Eu estou fazendo esse vídeo porque recentemente, na segunda instância, eu fiz uma apelação para que o exame que foi feito no laboratório Hermes Pardini, aqui em Brasília, no Conjunto Nacional Sala 6049, ele fosse refeito no IML, onde o juiz determinou no processo que o local onde fosse feito esse exame. Eu escolhi esse laboratório Hereditas porque ele é cadastrado no Tribunal de Justiça e subentende-se que eles nunca aceitariam propina. No meu caso, eu fiz o teste do DNA com o padrasto José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, que mora em Olinda, Rua Cândido Pessoa, número 550. Sendo que no início do processo eu pedi para que fosse chamado a minha irmã e meu irmão por parte de pai, que é Ieda Campos Pereira, que faleceu, e o José Campos Pereira Neto, que foi encaminhado uma carta precatória para ele lá em Lumiar. E eu não sei o que foi que houve que ele não quis receber a carta porque essa carta ela foi mandada com o endereço correto. Eu estou avisando aqui pela internet que, queira ou não queira, eu estou indo para o STJ e vou pedir para que se chame ele novamente. Caso contrário, eu vou abrir um processo aí no Rio, para que aí as coisas se tornariam mais fáceis para que ele compareça na justiça para fazer o teste do DNA. Na apelação aqui, os 3 desembargadores não foram favoráveis para que o teste fosse feito. E o relator colocou na conclusão dizendo que eu não, o teste tinha dado positivo e que eu não aceitava o pessoal de Recife como meus verdadeiros pais, que é uma verdadeira mentira. No entanto, ele não contestou a idoneidade do laboratório, no qual eu venho denunciando inúmeras vezes na internet. Esse laboratório aqui de Brasília, o Hereditas, além do FGênesis em Brasília, e do outro laboratório que eu tenho um processo contra uma pessoa que eu registrei, eu sendo pai, que eu não sou o pai dela, porque inclusive eu já fiz a denúncia na polícia dizendo quem é o pai dela, da Marina Passos Seixas, e o laboratório envolvido em Minas é o Hermes Pardini. Então, recentemente aqui em Brasília, eu fui na delegacia onde eu pedi para ser aberto um inquérito policial, pedi para ser aberto um outro inquérito policial, no qual eu denuncio as duas pessoas que assinaram o laudo, que é Mário Elias e Dario Grataplaga, e pelo que consta, eles trabalham aqui na Embrapa, na Asa Norte. O laboratorista André e a médica de Recife, que coletou o material de José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas. Estou afirmando que aqui, na época da coleta, não foi solicitado um oficial de justiça, e aí eles fazem as coisas do jeito que eles querem, e pensa que eu vou ficar calado. Aí eu estou aproveitando a oportunidade também para dizer, porque eu falei tanto na polícia como no Ministério Público, que teve uma ocasião aqui, alguns meses atrás, após ter saído o resultado do laboratório, o exame, o resultado, que o laboratorista André, aí eu estava abastecendo o carro no posto aqui na L2, na 111 Norte, aí ele apareceu com outro rapaz lá, mas aí eu estava apressado e aí não deu para falar com ele. Então, estou sendo perseguido aqui já inúmeras vezes. E no Rio, do mesmo jeito, quando eu vou no Rio para resolver algumas coisas de meu interesse, eu noto que estou sendo perseguido também. Inclusive, quando eu estive lá em Niterói e fui
buscar uma anulação de um registro que Sansão Campos Pereira e Iocanaan Campos Pereira fizeram a Ronaldo Álvares. Esse ofício é no 10º ofício na rua Gavião Peixoto. Então já tive lá várias vezes, inclusive tem uma cópia do documento que anula o que foi realizado entre as partes. E aí teve uma situação que o camelô que estava lá na frente do 10º ofício, aí tem que tomar cuidado para não morrer. Então as coisas estão nesse nível, né? Então estou afirmando que não tenho medo do laboratorista. A hora que ele quiser, ele pode me encontrar a hora em qualquer lugar aqui em Brasília. Inclusive meu endereço aqui é na EQN 412-413, Bloco A. E as duas pessoas que assinam o laudo também, não tenho medo de vocês não. Porque vocês, para mim, receberam propina. E eu estou esperando só uma resposta do delegado sobre o pedido que eu pedi para instauração de inquérito. Sobre a putaria que tem lá em Recife, que eu falei no processo aqui, que ninguém dá a mínima, que a casa lá é uma zona e o José Jorge de Seixas é pedófilo e corno, e é uma verdadeira putaria lá dentro de casa. Inclusive, eu quero que eles rezem para que eu nunca apareça lá, porque se eu aparecer lá, coisa boa não vai ter. São uns bandos de safado, viveram às minhas custas, e o pessoal do Acre, no qual eu alego Raimunda Branca de Campos Pereira, ela é minha mãe, e o pai é Iocanaan Campos Pereira. E Sansão sempre abasteceu a família, regava de dinheiro. Inclusive, eu para ser criado em Recife, mandaram muito dinheiro lá para Recife. Inclusive, a época que eu passei na Europa com o pessoal de Recife, a gente esbanjava dinheiro na Europa e professor nenhum tem condições de gastar o dinheiro que a gente gastava na Europa. Então vai um recado para você, viu, Buda? Tá pensando que eu tenho medo de vocês, é? Eu vou até o final. Estou levando o processo para o STJ e eu quero que você apareça lá, que eu quero lhe dizer algumas coisas lá, porque desde o início do processo você não apresentou testemunha e não apresentou nenhum documento dizendo que eu sou filho legítimo seu, junto com essa vagabunda da sua mulher aí que apronta aí a doidada aí na residência em Olinda. Então, para finalizar, também vou falar sobre o processo que eu tenho lá em Minas Gerais, que o defensor ele disse que não ia mais me defender, então eu estou esperando uma oportunidade para ir lá para ver o que foi que decidiram, porque eu fiz uma denúncia na delegacia dizendo quem é o pai dela, que é o cunhado da genitora Gessileia Aparecida Passo. Ele é casado com a irmã da genitora, e quem é o pai é o Marcos, é Marquinhos. Então que ele apareça para se defender, porque caso contrário eu vou abrir um processo contra a genitora e contra ele. Porque o pessoal pensa que pelo fato de eu estar aqui em Brasília, o processo estava anteriormente aqui em Brasília. E levaram para Minas só para dificultar minha ida até o local. Então, eu vou finalizar, porque eu já falei inúmeras coisas e, inclusive, não concordei com o que o relator, o revisor e o vogal citou, porque a primeira coisa, eles estão me chamando de mentiroso. Eu vivi mais de 12 anos com o pessoal no Rio e eu já desconfiava que eu era filho de outras pessoas, mas não sabia que eu era fruto de incesto. Como eu, para provar essa situação, eu teria que ter testemunha e até o momento eu não tenho nenhuma testemunha, então eu vou ver qual será o próximo passo para eu resolver a situação.
coisa que eu estou esperando que o processo volte para a defensoria para ser encaminhado para o STJ, solicitando que o exame seja feito onde o juiz determinou que o exame fosse feito, que é no IML, que o procedimento é bem diferente de laboratório particular e é mais idôneo. Não é feita essa zona que a gente encontra aí nos laboratórios particulares, que eles fazem o que querem. Então, vou falar mais uma vez sobre os laboratórios que fraudaram o exame do DNA nos meus dois processos. Um é aqui de Brasília, é o Hereditas, fica no Conjunto Nacional, sala 6049. O outro foi quando eu fiz em 95 e esse teste foi feito extrajudicialmente. Ele é o FGenes, quem assinou foi o médico Sérgio Danilo Pena. E o outro laboratório é o que eu fiz com a menina que eu registrei, que ela não é minha filha, e está no processo dizendo que tem que se fazer uma contraprova caso alguma das pessoas quisessem solicitar. E eu pedi já inúmeras vezes que o exame fosse feito no IML, e o juiz que está responsável pelo meu processo, ele está insistindo em fazer em laboratório particular. Primeiro ele quis que eu fizesse na UFMG, coisa que eu não vou fazer. E o outro é no bioenergético, eu só faço no IML de Minas Gerais. Então pronto, tem essas duas denúncias na polícia, eu vou aguardar e vou dar prosseguimento normal aos dois processos. Então vou repetir mais uma vez, quando eles encontram uma pessoa que vai de encontro às fraudes que eles realizam, então eles querem perseguir, como me persegue aqui no Rio, em Brasília, me persegue quando eu fui no Rio, já me perseguiram na época quando eu fui em Lavras, que eu falei para o defensor. Então o pessoal está pensando que eu não estou sabendo o que é que está ocorrendo paralelamente a esse processo. Então, futuramente vou fazer mais outro vídeo denunciando esses bandos de vagabundo, porque eu morei com o pessoal no Rio, conheci meus pais verdadeiros. O problema é que se trata de incesto. Como é um escândalo, ninguém quer saber, quer que as coisas apareçam, né? E eu não vou desistir enquanto essa situação não for resolvida. Inclusive o filho adotivo do Sansão está morando lá no apartamento e colocou todo mundo para fora. Então, vamos ver o que é que vai acontecer mais para frente, e mais na frente eu vou gravar outro vídeo denunciando toda essa sacanagem que está havendo comigo, e vou até o final.